identidade é uma construção social, né? A gente sabe que as sociedades, né, ao longo do tempo, elas vão se identificando, né, com características diversas, né? Características geográficas, características sociais, econômicas, né, familiares. Então, esse conjunto de identificações faz com que haja uma identidade. Então, a identidade é algo importante na construção, né, de um ideário de pertencimento da pessoa, do ser. Então, a identidade ela é fundamental na identificação, não como critério de provar nada, mas como critério de saber de onde se está e para onde pode se chegar. Então, a identidade é um fator importante de conhecimento de si, né? Sendo que ao longo do tempo, na modernidade, essa identidade ela vai ganhar áreas de identitarismo. O que é o identitarismo? Justamente é uma supervalorização dessa identidade. É justamente colocar essa identidade como primordial em detrimento de outras, né? Então, o identitarismo é você subestimar, valorizar, muitas vezes minorias, né? Muitas vezes conceitos identitários, né? Dentro de uma visão de superioridade, né? Então, você vai criar um identitarismo, uma luta, uma busca constante diante a uma moral superior, né? A uma moral aguerrida em detrimento às outras identidades. A moral do escravo de Nietzsche, ela vem justamente nessa crítica, né, a essa concepção de subestimar, de valorizar o que já podemos falar de coitadismo, né? Então ele pega as fraquezas humanas, né, as fraquezas sociais e subestima, né? Então faz com que aquele sofredor, aquele coitado, aquela minoria, ela seja subestimada, né? E ela tem uma moral, né? Uma moral superior, né? Então, a moral do escravo é você subestimar, né, valorizar, potencializar a fraqueza, em detrimento das virtudes. Então, Nietzsche diz que isso é o grande mal da sociedade ocidental, que vai justamente perder essa essência de valorizar as potencialidades. Então, o que ele vai chamar de Übermensch, né? Então, o Übermensch justamente é essa potencialização das virtudes, né? Transformar o homem no chamado super-homem. Então, para as sociedades, né, contemporâneas se desenvolverem, elas têm que potencializar as virtudes, né? Então é a valorização do super-homem. Então, para Nietzsche, a moral do escravo é justamente essa concepção de subestimar as fraquezas em detrimento a virtudes que potencialmente seriam melhores valorizadas, né? Então, o que é que a gente pode associar justamente, né, a moral do escravo de Nietzsche ao lugar de fala que está dentro do chamado identitarismo? O lugar de fala ele é inicialmente primordial, né? As pessoas, as minorias, né, as pessoas menos favorecidas, os grupos minoritários, eles têm realmente que ter vez e voz. Isso é inegável. Muitas vezes essas vozes são caladas, né? Essas pessoas são apagadas, né? A própria história relata exemplos de apagamentos históricos. Mas o lugar de fala, dentro dessa concepção do identitarismo, ela é perigosa, porque ela, mesmo como a gente pode analisar relativamente à moral do escravo de Nietzsche, o que é que ela faz? Ela potencializa essa minoria, né? Então, o lugar de fala coloca como aquele grupo, aquelas pessoas, elas tenham unicamente o direito de falar. Só elas podem falar, só elas podem criticar, só elas podem dizer. Então, o lugar de fala, dentro desse contexto identitário, ele é bastante preocupante, perigoso, porque ele faz com que as outras vozes sociais, elas sejam apagadas, em detrimento de uma moral, de uma voz superior. Então, o lugar de fala, esse identitarismo, né, criado recentemente na cultura ocidental, ele faz com que essa concepção, né, de fala, ela seja subestimada, valorizada em detrimento das demais. É colocar aquele grupo ali seleto numa moralidade. Então, o perigo é isso, né? Você cria grupos, você cria bolhas diante de uma moral superior. Então, o identitarismo, ele é perigoso por esse contexto, quando ele cria morais superiores às demais, né? Então, a gente tem justamente a moral do escravo de Nietzsche,
aonde aquele grupo ali vai muitas vezes potencializar fraquezas, né, dificuldades, em detrimento à moral, né, em detrimento aos demais, consequentemente valorizando justamente as dificuldades, as deficiências e perdendo justamente a potencialização, né, das virtudes. Então, a identidade ela é importante como critério de identificação, né, de luta, né, de busca, sendo que o identitarismo ele tem esse componente perigoso, faz justamente criar uma moral superior às demais, sendo que uma moral atrelada muitas vezes às fraquezas, né? Onde essas fraquezas são supervalorizadas, calando as demais vozes, porque só esse grupo tem o lugar de fala.